Olá, amigos! Vamos trabalhar um pouco mais de redação hoje. Vamos para a terceira aula de redação. Vocês se lembram? A primeira aula foi tipologia textual, descrição, narração, dissertação. Trabalhamos com muito cuidado, com muito aprofundamento, com muito detalhe. Chegamos à aula 2 de redação, que foi a parte de introdução. Aquela aula, nossa, desdobramos vários exemplos, estudamos bastante e eu tenho certeza que vocês já treinaram tanto a parte de tipologia quanto a parte de construção da introdução dissertativa, ok? Vamos hoje entrar na aula 3, que diz respeito à parte de desenvolvimento. Olha, vamos ampliar as ideias da introdução. Quer dizer, vamos aumentar agora o que falamos na introdução. Conversamos de maneira sintética dentro da introdução. Vamos desdobrar os assuntos, ampliar e defender, se posicionar, defender a nossa tese, que foi apresentada onde? Na introdução. Então vamos começar essa técnica utilizando o seguinte mecanismo. Vamos pegar um tema qualquer, o tema escolhido é a estressante busca do sucesso profissional. Óbvio, nós estamos constantemente buscando o sucesso profissional, tentar melhorar a receita familiar, não é isso? Tentar melhorar a capacidade de se divertir no trabalho, sentir prazer no trabalho, quer dizer, ter um bom ambiente de trabalho, se sentir útil, né? A ideia de busca de sucesso profissional. Vamos desdobrar agora esse tema na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Quer dizer, vamos montar um texto para contemplar a ideia de estresse dentro da busca profissional, ok? Primeiro, a noção de introdução. Eu vou montar três períodozinhos na minha introdução. Não são 3 parágrafos, são 3 períodos que vão se juntar e montar um único parágrafo de introdução, tudo bem? Então eu tenho 3 períodos e cada período dos 3, cada período servirá de base para a montagem de um parágrafo de quê? De desenvolvimento. Então olha que interessante, eu vou pegar esses 3 períodos e vou pegar um período separadamente e desenvolvê-lo. Depois pegar o segundo período, desenvolvê-lo e o terceiro desenvolvê-lo de novo. Resumindo, eu vou ter um parágrafo de introdução e 3 parágrafos de desenvolvimento. E depois falamos da conclusão, que é o arremate do texto. Tudo bem? Então já vamos trabalhar a brincadeira de montagem de desenvolvimento com base no que eu escrevi na minha o quê? Introdução. Tudo bem? Tema, beleza? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Continua comigo. Vamos trabalhar o desenvolvimento da seguinte maneira. Eu vou aproveitar o primeiro período da introdução, como eu já falei para vocês, tudo bem? Vou aproveitar o primeiro período da introdução para desenvolver o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Olha, o período vai ser desdobrado, ampliado, aumentado e transformado em um parágrafo de desenvolvimento. Isso é fácil, quer ver? Olha a técnica a ser utilizada. Eu vou montar uma introdução primeiro. Eu preciso da minha introdução para poder desenvolvê-la, tudo bem? Na minha introdução, eu vou colocar uma passagem em definição. Eu vou definir o tema. O sucesso profissional na sociedade moderna ocidental se define por bons salários, fonte de conforto, consumo e lazer, tudo bem? Ambiente de boa qualidade para se trabalhar e reconhecimento do valor da mão de obra. Bem, eu fiz uma definição sobre a noção de valorização de trabalho, tudo bem? A segunda parte da minha introdução vai ser feita através de uma oposição. Em contrapartida, a busca sistemática de manutenção de padrões de conforto através deste mesmo trabalho amplia o estresse, diminuindo o tempo de contato ou contato familiar e reduz drasticamente o tempo de descanso. Resumindo, eu fiz uma oposição. A satisfação no trabalho pode gerar o quê? Insatisfação na vida privada. Tudo bem até agora? Vou continuar a montar a minha introdução. Já utilizei uma definição, já utilizei uma oposição e agora eu vou colocar uma interrogação. Olha que barato! Até que ponto, portanto, devemos supervalorizar o caminho do trabalho em detrimento da vida privada? Quer dizer, nós deveríamos achar um equilíbrio, não é isso? E eu fiz essa pergunta para suscitar a ideia de que devemos buscar o equilíbrio. Eu vou até aproveitar um pouquinho essa ideia lá na frente, lá na conclusão, depois nós vemos. Mas eu montei a minha introdução com uma técnica de definição, de oposição e de interrogação. Feita a minha introdução, eu vou utilizar apenas uma parte dessa introdução,
que é a parte de definição. Vou ler de novo, ó. O sucesso profissional na sociedade moderna ocidental se define por bons salários, tudo bem? Fonte de conforto, consumo e lazer. Ambiente de boa qualidade para se trabalhar, ok? E reconhecimento do valor da mão de obra. Bem, essa é a base para eu montar o meu desenvolvimento, ou parágrafo de desenvolvimento. Olha, o período vai se transformar em um parágrafo. Por quê? Porque eu vou desdobrá-lo. Tudo bem? Vamos brincar um pouquinho. Essa definição vai ter que me montar um parágrafo de quê? De desenvolvimento, tudo bem? Tiramos a parte de introdução, o período. Vamos colocar agora o parágrafo que vai desdobrar aquele período. Eu falei de satisfação no trabalho, de bons salários e etc. Vamos lá, vamos ver se esse desenvolvimento fica bom. A cultura do Ocidente preza pela produtividade com foco no enriquecimento. Falei da ideia de dinheiro, tá vendo? Alimenta-se o imaginário do homem com a falsa ideia de que só podemos ser felizes se tivermos acesso aos bens de consumo. Percebam, eu já comecei a levar para o lado que eu quero defender, de que não exagere, não é isso? Vamos achar um equilíbrio entre trabalho e vida privada. Aí continua. O ser perde espaço para o ter, a noção do ter. Tá vendo? Aí continua. A contemplação da vida deixou de ser objeto de desejo. Quer dizer, a noção de refletir a vida, entender-se, entender o próximo, né? De pensar, não é isso? É que era tão importante no passado, foi deixado de lado. Ato tão visto na vida dos grandes homens da história, dos grandes pensadores, pode hoje ser definido como preguiça ou falta de objetivo. A noção de produtividade, a qualquer custo, tira o tempo e a capacidade de o homem refletir e entender onde efetivamente reside a sua felicidade. Caramba, eu distribuí as ideias adicionais dentro daquela ideia básica, constante aonde? Do primeiro período da minha introdução. Entenderam isso? Ok? Vamos continuar a brincar nessa modalidade. Vamos pegar de novo um parágrafo de desenvolvimento, retirado de quê? De um segundo período da minha introdução. Você se lembra? Eu tinha 3. Definição, oposição e sequência de interrogação ou interrogação. Vamos voltar lá, ó. A minha introduçãozinha, eu vou montar primeiro a minha definição, vocês já leram comigo. A minha oposição já leram, em contrapartida à busca sistemática da manutenção de padrões de conforto através desse mesmo trabalho, amplia o estresse, diminuindo o contato familiar e reduz drasticamente o tempo de descanso. Tudo bem? Essa parte aqui é a segunda. E a terceira é a interrogação. O que eu quero agora é aproveitar esse segundo período. Eu falei, não falei parágrafo, falei período. Esse segundo período para montar o quê? O segundo parágrafo de desenvolvimento do meu texto. Vamos lá? Vamos eliminar agora a definição, vamos eliminar a sequência de interrogação, vamos utilizar só a oposição que eu já li. Vou agora eliminar essa oposição e transformá-la agora lá, num parágrafo de desenvolvimento. Vou desdobrar, ampliar isso aqui, desenvolvendo e defendendo a minha tese. Vamos lá? Olha que barato isso, ó. Em adição a isso, o indivíduo entra no mercado de trabalho projetando um salário que consiga financiar uma razoável moradia, por exemplo. Roupas de qualidade, planos de saúde, carro, móveis, etc. Tudo que podemos definir como conforto moderno. Só que o custo real de todo esse luxo incide na qualidade de preparação, tem que estudar muito, não é isso? E formação, tem que se preparar para você ganhar um bom salário, isso toma teu tempo. E no tempo de dedicação para com a vida profissional. Essa necessidade desenfreada, quer dizer, sem limite, né? Em busca do sucesso, acaba por tornar o indivíduo escravo do tempo. Olha que interessante. Quanto mais conforto ele busca através do trabalho, menos tempo ele tem para o quê? Para desfrutar esse próprio conforto. Desdobrei aquele parágrafo de oposição. É muito claro isso. É muito simples, não é isso? Vamos fazer a mesma coisa agora com o terceiro período da introdução para montar o terceiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos voltar lá, ó. Desenvolvimento, terceiro período da introdução, montando o quê? O terceiro parágrafo de desenvolvimento, tudo bem? Vamos lá. Introdução, definição, oposição e interrogação. Já sei isso, Marcelo? Vamos eliminar agora o quê? A definição, vamos eliminar a oposição, não é isso? E vamos brincar agora só com a interrogação. Até que ponto, portanto, devemos supervalorizar o caminho do trabalho em detrimento da vida privada? Até que ponto vale a pena trabalhar tanto e abandonar a nossa vida pessoal? Não é isso? Essa é a pergunta. Essa pergunta suscita argumentos. Vamos brincar com esses argumentos aonde?
no desenvolvimento. A interrogação vai ser desdobrada em um parágrafo de desenvolvimento. Vamos eliminar isso aqui agora e fazer esse parágrafo. Olha que barato, ó. A relação familiar é uma das bases do equilíbrio psicológico do homem. Concorda? Sim ou não? O tempo que damos a essas relações interpessoais são certamente fermento de felicidade. Além disso, necessitamos do carinho de amigos, do lazer e das práticas esportivas, tão necessárias à parte física ou psicológica, não é isso? Aí continua, que tanto alimentam o corpo e o espírito. Não podemos, em qualquer hipótese, achar que a felicidade se amplia quanto mais zeros à direita são colocados em nossa conta bancária. Quer dizer, o dinheiro só não traz felicidade, ele pode nos ajudar a chegar a algum objetivo, mas não é a base da felicidade. E aí continua, vamos lá? Nem aceitar o sucesso do trabalho como panaceia universal, solução para todos os problemas, né? Para todos os nossos anseios, objetivos e subjetivos. Seus anseios objetivos ou subjetivos, quer dizer, emocionais ou racionais, eles não podem ver como panaceia a noção de capital, de dinheiro. Então eu defendi essa tese aqui, desdobrando aquela o quê? Introdução. Consegui fazer um texto muito preciso. Essa é a brincadeira. Perceberam que desde o início esse texto está na minha mão? Eu montei a introdução, separando os períodos. Dos períodos eu desenvolvi o texto, fiz os desenvolvimentos, quer dizer, de cada período eu montei um parágrafo de desenvolvimento e estou fazendo uma redação totalmente controlada. O meu objetivo é chegar à nota máxima, então eu controlo todos os processos. Tudo bem até agora? Continua comigo. Essa é a brincadeira de montagem do desenvolvimento. O desenvolvimento, na realidade, é simplesmente um desdobramento argumentativo com base ou não expositiva do que eu escrevi na minha introdução. Tudo bem até agora? Tudo bem? Vamos continuar estudando. Falamos da introdução na aula anterior, desdobramos o desenvolvimento, eu acho que vocês entenderam a técnica porque ela é simples. Vamos falar agora sobre conclusão, que é arrematar o texto, fechar as ideias com as quais eu discorri a respeito do assunto, não é isso? Vamos trabalhar essas ideias de maneira a finalizar o texto, direcioná-lo para o término, ok? Olha a brincadeira. A brincadeira é o primeiro modelo de conclusão retomando a introdução. Resumindo, eu vou dar uma olhadinha na minha introdução, não é isso? Para poder montar a minha conclusão. Marcelo, eu preciso passar pelo desenvolvimento? Não custa nada dar uma olhadinha em todo o texto. Mas é claro que a sua introdução já é a base do texto. A sua introdução apresenta a base da linha que você deseja defender. Então, se você consegue retomar bem de maneira a finalizar, ou retomar a ideia da introdução de maneira a finalizar o texto, o seu texto vai estar muito justo na conclusão. A brincadeira é, ó, vamos lá. O sucesso profissional na sociedade moderna ocidental se define por bons salários, tudo bom? Fonte de conforto, consumo e lazer, ambiente de boa qualidade para se trabalhar e reconhecimento do valor da mão de obra, que é a definição. Vou para a segunda parte. Em contrapartida, a busca sistemática de manutenção desses padrões de conforto através desse mesmo trabalho amplia o estresse, diminui o contato familiar e reduz drasticamente o tempo de descanso. E a terceira parte, até que ponto, portanto, devemos supervalorizar o caminho do trabalho em detrimento da vida privada. Tudo bem? Tudo bem? Vamos brincar um pouco aqui, ó. Já tenho a base de texto da introdução para montar a minha conclusão. Da introdução para a conclusão. Olha que barato. Eu posso resumir essa primeira parte como busca de conforto, não é isso? A segunda parte eu posso resumir como falta de tempo, não é isso? E a terceira parte é a ideia de buscar o equilíbrio, saber equilibrar. Essas três partezinhas ou fragmentos da minha introdução podem se juntar de maneira a fechar o texto. Isso é interessantíssimo. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou brincar com essas três partes. Busca do conforto, falta de tempo e saber equilibrar. Vou somar as três agora, vou brincar aqui com as três para poder construir a minha conclusão. Eu vou somar as ideias centrais da minha introdução para fazer a minha conclusão. É muito simples. Fazendo isso vou desdobrar a busca do conforto, ok? Vamos lá, ó. Olha só. Enfim, qualquer que seja a riqueza ou o bem material que o dinheiro pode produzir,
busca do conforto. Não é isso? Falta de tempo. Serão sempre insuficientes se o tempo que o homem precisa para interagir com os outros indivíduos lhe for, de algum modo, tirado. Olha aqui, ó. E arrematando o texto, saber equilibrar. A produção profissional é apenas mais um fomento, mais um, não é o único, de motivação e satisfação do homem. Não o único. Arrematei a minha introdução. Parece que eu arremetei o texto todo, mas na realidade o que eu fiz foi retomar o que estava na introdução e finalizar o texto, montando a primeira técnica de conclusão. Tudo bem até agora? Vem comigo, vamos brincar um pouco mais. Olha, outros tipos de conclusão. Resumo textual. Repete aí, resumo textual. Conclusão em perspectiva. Bem, o resumo textual é uma modalidade interessante. Nós vimos o quê? Retomada de tese, certo? Nós recuperamos o que estava na introdução e concluímos o texto. Essa parte nós acabamos de ver. A segunda parte, que é resumo textual, é o quê? Você olha o texto, lê o texto todo e arremata o texto em cima das ideias gerais que você toma de maneira objetiva ou subjetiva do próprio texto. A brincadeira é ler o texto todo e fazer um resumo de maneira a fechar o texto. Então, essa parte aqui não é tão técnica. É você ler o texto e concluir o texto em cima daquilo que você leu, da introdução até o desenvolvimento. Tudo bem? A terceira parte, que é a conclusão em perspectiva, é muito interessante. Define uma visão de futuro sobre o tema, considerando o que você escreveu. Essa visão de futuro, ela é bem definida, ela é bem clara. Você pode utilizar elementos de ligações bem precisos e fazer uma conclusão muito simples. Para quem tem dificuldade de concluir, para mim, a noção de conclusão em perspectiva, em projeção futura, é mais simples. Vamos dar uma olhadinha, vamos brincar um pouquinho. Vou trabalhar mais uma conclusão, só que agora eu não vou retomar a tese, vou fazer uma perspectiva. Ação que gera resultado. Vamos lá? Por que perspectiva é ação que gera resultado? Porque alguma coisa deve acontecer para que outra aconteça ou não aconteça. Essa é a ideia da perspectiva, não é isso? Então vamos brincar assim, ó. Assim é fundamental que isso ocorra para que aquilo ocorra ou não ocorra. A noção de perspectiva. Não é isso? A ideia de que é necessário que isso ocorra para que aquilo ocorra ou não ocorra. Vamos brincar um pouquinho mais, ó. O tema é desigualdade social no Brasil. Eu vou fazer uma tomada em perspectiva utilizando essa técnica. A palavra macete pode se encaixar aí, mas eu não gosto muito não, né? É uma técnica. Assim é fundamental que isso ocorra para que aquilo ocorra ou não ocorra. Tema, desigualdade social. Vamos desdobrar? Vamos? Olha só. Assim, o crescimento econômico tão desejado pelo povo brasileiro deve vir acompanhado de distribuição de renda adequada, para que possamos nos vangloriar não de ter a quinta maior economia do mundo, mas uma sociedade mais justa e mais solidária. Perceberam que o texto aqui brincou com a formatação de é necessário que alguma coisa ocorra para que outra ocorra ou não ocorra. É necessário que seja feita uma melhor distribuição de renda para que nós não nos vangloriemos de posicionamento econômico na relação mundial, e sim no bem-estar da população. A brincadeira aqui foi trabalhar em perspectiva, uma ação que gera um determinado resultado. A noção de perspectiva, como eu falei, é a noção mais simples na montagem de conclusão. Bem, antes de chegar à parte de título, ou título do texto, vamos falar um pouquinho, ou discutir um pouquinho a noção de linguagem. A linguagem objetiva e a linguagem subjetiva. A linguagem objetiva é aquela linguagem mais racional. A linguagem subjetiva é aquela linguagem com cunho emotivo, ok? Vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Linguagem objetiva tem precisão na textualidade, usa de regra geral a denotação, não o sentido figurado, mas o sentido real, e a linha é muito mais racional, muito mais fria, ok? O texto de linguagem subjetiva utiliza analogias. O que é analogia? Comparar coisas que não possuem verdadeira semelhança, tá vendo? É conotações, quer dizer, figurações, e linha uma linha mais emocional de texto. Olha, um texto objetivo é excelente porque ele é preciso, frio. O examinador
não acha ou não encontra emocionalidade exagerada, ok? Mas isso não quer dizer que a linguagem subjetiva não possa ser utilizada. A linguagem subjetiva é poderosíssima, porque ela consegue, se bem construída, fazer um texto inflamado e envolver emocionalmente o leitor. Lembrem-se, nós não podemos desanimar o nosso leitor, que no caso é o examinador. Fazer um texto interessante é importante, então a linguagem subjetiva pode nos ajudar nisso. É mais perigosa, porque corre o risco de você cair no lugar comum ou colocar exacerbações sentimentais, mas na realidade é um recurso poderoso. Eu normalmente, quando construo texto dissertativo, eu faço uso tanto da linguagem objetiva quanto da linguagem subjetiva. Essa base é muito importante. Por quê? Porque lá atrás, na segunda aula, vocês já viram a noção de exposição e argumento. Faltava a noção de objetividade e subjetividade. Complementamos aqui. Agora sim podemos brincar. Vamos dar uma olhadinha num texto objetivo e depois num texto subjetivo. Vamos ver um texto preciso, denotativo e de linha racional, ok? Vamos lá. Primeiro, os problemas da educação brasileira são graves e passam por políticas de gestão de longo prazo. Nenhum país do mundo conseguiu resolver o problema do déficit educacional em menos de 3 décadas. Como facções políticas oscilam no poder, os esforços não podem levar o estigma político partidário, tá vendo? Deve levar a noção de ideal universal da população, do povo, da nação, não é isso? Aí continua, é uma obra de valor nacional, de bandeira universal, que deve ter continuidade em diferentes períodos de governo, sem a consideração egoísta e pouco prática do posicionamento político desse ou daquele representante eleito. Fiz um texto técnico, frio, sobre o que? A noção de educação de qualidade se dá através de uma continuidade de ações. Tudo bem? Vamos lá para a linguagem subjetiva. Essa era a objetiva. Vamos brincar com a linguagem subjetiva? Olha lá. A educação no Brasil virou um fantasma. Olha, um fantasma, gente. Linguagem conotativa. Que assola toda a sociedade. Esconde-se, olha que barato, em escolas com infraestruturas mal assombradas e apresenta uma face assustadora no que concerne a qualidade dos protagonistas. Olha que barato. Professores mal remunerados, mal preparados e esquecidos, que inconscientemente aterrorizam o temerário futuro, tá vendo, gente? Deixa eu voltar aqui, desculpa. O temerário futuro das crianças das escolas públicas do país. Perceberam que essas frações, um fantasma, esconde-se, mal assombrada, face assustadora, protagonista, aterrorizam, são conotações. A brincadeira é utilizar palavras que têm maior expressionalidade, uma linguagem mais subjetiva para dar mais emoção ao texto. Fantástico também. Os dois modelos são interessantes. Você sabe o dente que tem e o chiclete que mastiga. Se consegue controlar os dois, utiliza os dois modelos. Se tem uma tendência natural à objetividade, utiliza mais a objetividade. Se ao contrário, também é o correto, é lícito, ok? Vamos lá? Agora sim, agora nós vamos entrar na noção de título, texto e tema. Repitam comigo. Título, texto e tema. Poderia, numa ordem mais adequada, falar assim, ó, tema, texto e título. Porque, na realidade, o texto sai do tema e o título sai do texto. Não é isso? Vamos continuar comigo? Vamos brincar? Olha a ideia. Percebam, a noção de conjunto é perfeita, né? Eu sei que um tema é mais abrangente, olha. A sua redação, o texto que você faz, é um pedaço, um fragmento daquilo que você tirou de onde? Do tema proposto. E o título é tirado do seu texto, é o nome do seu texto. Imagina só você dar um título, por exemplo, para um texto antes de escrevê-lo. Isso é problemático. É como se você desse um nome para uma criança antes de ela nascer, sem você saber o sexo. Correria o risco aí de colocar um nome masculino numa criança do sexo feminino, não é isso? A brincadeira é, olha, se eu desenvolvo um textozinho, eu desenvolvo com base em um tema proposto. E depois que eu faço o meu textozinho, eu monto o meu título, eu dou um nome à minha criança, ao meu texto. Tudo bem? Então eu poderia dizer o seguinte, olha, que o tema proposto dá origem ao quê? Ao meu texto, à sua redação. E a redação dá origem ao quê? Ao seu título. Logo, o título é feito por último. Não errem isso, por favor.
Bem, vamos dar uma olhadinha agora em bases de título, ok? São informações importantes que vão orientar vocês e, consequentemente, vocês vão correr menos riscos na elaboração do títulozinho, tudo bom? Vamos lá? Primeiro, preferência em frases nominais, evite períodos longos. Há pessoas que acabam escrevendo parágrafos, muito cuidado. O título é uma nominação. De regra geral tem que ser interessante e curto. Faça uma coisa criativa, interessante e curta. Cuidado com a criatividade, mas tem que ser criativo, tem que ser interessante. Mais importante, ele é curto, mas tem que representar as ideias do seu texto. Lembre-se, ele é o nome do seu texto, ok? Segundo ponto, o título é o nome do seu texto, não do tema. Isso é um perigo. O cara esquece de olhar para o texto que ele construiu e olha o tema. Acaba nominando o tema e não o título. Então, olhe para o seu texto na hora de nominá-lo, ok? Terceiro, evite títulos esdrúxulos, muito exagerados, incomuns, ok? Não crie além da conta, tenha um limite. Faça um texto que possa ser compreendido rapidamente. Ah, Marcelo, mas um texto que suscita ambiguidade proposital, um duplo sentido proposital é criativo? É, mas ele deve ser percebido. Se não for percebido, é ruim. Você pode gerar problemas porque não foi preciso na tentativa de gerar uma duplicidade de sentido, ok? Bem, e o último, título simples e não complica a nota. Eu nunca vi examinador, e eu corrigi redações de vestibulares da UERJ durante anos, eu nunca vi examinador algum tirar pontos de alunos por títulos simples que identificavam bem o texto. Então, olha só, a simplicidade é, nesse caso, o caminho do sucesso, ok? Não exagera. Então, essas bases aqui definem bem o que deve ser feito na hora de construir o título. Tudo bom? Continua comigo, vamos brincar um pouco mais. Como produzir um bom texto? Né? Vamos falar sobre a noção de produção de texto em linha mais geral, olhar o texto de fora e discuti-lo, os pontos que nós encontramos com erros muito comuns e etc. A primeira é, aprenda a corrigir e evitar os principais erros de português. Olha, não dá para construir uma excelente redação se você não detém a norma. Lembrem-se que a redação é desenvolvida dentro da norma culta, padrão. Então você precisa deter a norma, precisa saber as regras para não recriar textos com ambiguidades, sem precisão textual, que correspondem a ideias que podem ser tiradas como opostas àquelas que você gostaria de ter produzido e etc. Então muito cuidado com a parte gramatical, porque ela pode acabar atrapalhando a ideia que você queria apresentar ou implementar no texto, tudo bom? Bem, o que deve ser evitado? O erro, a ortografia. Se eu errar a ortografia, eu tiro o sentido da palavra, não é isso? A noção de acentuação. A acentuação não só tira o sentido da palavra muitas vezes, como muda a base da sílaba tônica, como muda às vezes o sentido da palavra, é um perigo, né? Então, a pontuação, sem pontuação, ferrou. Se eu não sei diferenciar uma oração explicativa de uma oração restritiva, eu vou mudar o sentido, por exemplo, ok? Eu tenho uma noção também de regência, que é a utilização adequada da preposição, por exemplo, a utilização dos verbos e a relação que eles estabelecem com os seus complementos, os termos que eu utilizo para ser sujeito, por exemplo, e complemento, o eu funciona como sujeito da oração ou predicativo, o mim funciona como forma complementar, é uma forma regida, tem que ter essa noção. Eu tenho que ter a noção também de crase, que numa parte está em regência e na outra parte está na semântica da preposição. Eu tenho que também ter a utilização do artigo, não pode esquecer na crase, né? O artigo mexe muito no sentido do substantivo. Eu tenho que entender de concordância a noção de singular e plural. Então, essa base gramatical é fundamental para se fazer um bom texto. Não dá para correr da estrutura gramatical. Uma outra parte interessante é, antes de começar a escrever, meditar sobre o tema, ordenando o que pretende apresentar para o leitor. Eu, particularmente, utilizo uma linha óbvia. Primeiro é relevância. Eu busco as coisas mais relevantes relacionadas ao tema e o que eu quero escrever. Relaciono as coisas relevantes para que o texto se torne interessante ao leitor. Tudo bom? Um outro ponto são os fatos. Buscar fatos. Você está falando, por exemplo, sobre energia nuclear, é importante falar sobre Chernobyl, por exemplo. É importante falar sobre a usina nuclear do Japão. É importante falar sobre Angra 1 e Angra 2 e a possibilidade da construção de Angra 3. Então, fatos são importantes para arrematar o seu texto de maneira precisa, né? A outra parte é a noção de causa e efeito. O que gera um fato? Quais são as consequências desse fato? Essas bases aqui são importantíssimas para poder começar o meu texto, tudo bem?
Uma outra parte, escolher o tipo de linguagem apropriada ao tema proposto, usando palavras e ideias adequadamente ao tipo de texto escolhido. Você vai escolher um texto, escrever um texto, por exemplo, sobre língua inglesa. Você vai dizer que o estrangeirismo no Brasil se tornou um exagero. Então você vai falar o seguinte, olha, vai escrever um texto, é necessário que possamos sair de casa e ir ao shopping para fazer um brunch, procurando um sale, ou assistindo a uma Shine no cinema. Olha quantas palavras no inglês que eu poderia utilizar e são utilizadas no nosso cotidiano para ratificar a ideia de que o inglês está, de maneira exacerbada, fazendo parte da nossa cultura. Então, por exemplo, você vai falar de informática, utilizar palavras correlacionadas, né? Como online, web, né? HTTP, não é isso? www, World Wide Web, olha que barato. Você pode utilizar, por exemplo, a noção de interlocução e definir a sua linguagem. Por exemplo, lá na redação o cara fala assim, escreva uma carta para os estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro questionando a greve do ano passado. Olha, se você tem que escrever uma carta, essa carta é argumentativa, você tem que fazer uma linguagem que o seu interlocutor compreenda. Então você vai utilizar uma linguagem mais jovem, porque o texto vai ser feito para o jovem. Olha que legal. Tudo bem? Bem, uns outros pontos. Ser sempre específico nas descrições, evitando generalidades e divagações de ideias ou pensamentos. Isso é um perigo. Há alunos que viajam em texto. Eu, corrigindo redações, eu encontrei textos muito engraçados, né? A frase mais hilária é o futuro a Deus pertence. Eu acho essa frase ótima. Quer dizer, você está defendendo uma tese, se posicionando, agora você colocou a responsabilidade em Deus, não é isso? A brincadeira é evitar todo mundo, olha lá, evitar muita gente, evitar expressões como alguns. Coloca assim, 30 milhões de pessoas passam fome no Brasil, destas, 5 milhões têm fome absoluta, e o restante, o que chamamos de fome marginal. Ou seja, brasileiros que estão comendo, mas não tudo o que necessitam para viverem com o mínimo de dignidade. Está vendo a precisão de números dados aí? Então, cuidado com essa fuga aí, esse texto sem fundamento, muito evasivo, ok? Evitem palavras genéricas, tudo bom? Continuem comigo, Atentar para os princípios de uma boa composição, observando a clareza das ideias apresentadas e o envolvimento do assunto, para que o leitor não desanime ao lê-lo. Isso é importantíssimo. Lembrem-se que o examinador é um leitor e está interessado em te dar uma nota boa. Ele quer ler um texto bom. E às vezes você começa a repetir muito as ideias, começa a utilizar muitas divagações, começa a não aprofundar detalhe algum, a utilizar superficialidades, o texto vai ficando cansativo. O conteúdo geral do texto passa a ser um conteúdo frágil, fraco. Isso é um problema na sua avaliação. Isso não te tira da prova, mas diminui a sua nota. Tudo bem? Então, por exemplo, frases precisas, não é isso? Linha de raciocínio interessante, busque argumentos interessantes, né? Exemplos curiosos. Tudo isso pode enriquecer a construção do seu texto. Tudo bem? Vamos lá, vamos brincar um pouco mais. Evitar o uso de chavões e clichês da língua que nada acrescentam ao texto. Isso é um perigo, né? Só o amor constrói. É isso, O futuro a Deus pertence. O cara remata o texto com o futuro a Deus pertence. Eu já peguei textos que o cara escreveu assim, há quatro zonas climáticas ou climatéricas. Ele colocou no final assim, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, misericórdia. Quer dizer, não é para devagar. Olha esse texto, os jovens de hoje serão os velhos de amanhã. Jura? Quer dizer, essas divagações, esses clichês, esses chavões não servem de nada. Argumente, posicione-se, dê exemplo preciso, ok? Continua comigo, vamos lá. Fazer-se objetivo no que pretende transmitir sem rodeios ou frases evasivas. Olha esse texto, O Brasil, não obstante ao que possam dizer, sendo que tudo é assim, nada mudará, precisa crescer de maneira sustentável. O que é que esse menino quis escrever? Ele só quis escrever, o Brasil precisa crescer de maneira sustentável. Tudo que ele colocou além é embromação, é enrolação. Ele escreveu porque ele deveria estar preocupado com a quantidade de linhas que faltava ainda, não é isso? Então a brincadeira é, escreva algo que seja realmente analisável, discutível, ponderável. Quer dizer, não coloque frases de sentido embromatório no texto, tudo bem? Vamos lá? Vamos brincar um pouco mais, Usar palavras que expressem denotação sentido real, pode ser conotação, sentido figurado ou implicações de ideias.
antes à ideia central do assunto que está sendo apresentado. Isso é importantíssimo. Qualquer linguagem pode ser utilizada desde que útil e adequado ao assunto. Já falei sobre linguagem objetiva e subjetiva para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Um pouquinho mais, ó. Abrir um parágrafo toda vez que tiver uma ideia principal, mas sempre observando que essa ideia deve estar relacionada ao tema central do texto. Cuidado para não colocar dentro de um único parágrafo mais de um parágrafo. Se há mudança, muda-se de parágrafo, ok? E o segundo, E o segundo, muito cuidado, porque toda vez que você abre um parágrafo, esse parágrafo é feito para desdobrar a sua tese. Então ela deve estar de olho lá na ideia central. A ideia é essa, a ideia central e os assuntos periféricos relacionados a ela. Porque se você perder o foco e se distrair, você pode construir desenvolvimentos que na realidade são mini introduções de um novo assunto. Muito cuidado. Todos os desenvolvimentos devem estar relacionados à sua introdução, à sua defesa de tese. Tudo bem? Vamos lá, um pouquinho mais, ó. Divirta-se ao escrever. A experiência da escrita é algo único. Não é obrigação, é oportunidade. Aproveite. Escrever é um prazer, ok? Bem, tiveram 3 aulas até agora. Na primeira aula nós estudamos a parte de tipologia textual, na segunda aula a estrutura dissertativa, fizemos orientação de tema, texto e título, orientações gerais sobre o texto que acabamos de fazer agora. Essa base de estudo é mais que suficiente para você render muito bem em uma prova de redação. Faça o teste. Pegue essas técnicas, pegue um tema e desdobre esse tema em cima das técnicas estudadas. O sucesso é certamente garantido. Bom estudo para vocês.